Malha Frenas, né? Muito bom com a situação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre o mês do idoso. Outubro é comemorado a criação do Estatuto do Idoso, a Lei 11.433. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Juliane Marques, que é gerontóloga. Seja muito bem-vinda, doutora. Doutora, foi 1º de outubro, né, de 2003, que foi criado o Estatuto do Idoso. É um marco aí para o Brasil, a criação dessa lei. Queria que a senhora falasse primeiro da importância dessa lei hoje para a sociedade 16 anos depois. 16 anos depois. Realmente, foi 1º de outubro de 2003, né, que criou o Estatuto do Idoso. E, a partir daí, a gente comemora no dia 1º de outubro o Dia Internacional do Idoso. E aí comemora o mês de outubro todo. E aí comemora o mês de outubro todo, o mês do idoso, né? Então, várias instituições e organizações fazem ações, né, para as pessoas idosas e em processo de envelhecimento. Então, é muito importante que o idoso, nesse mês, participe dessas ações e entenda, né, um pouco mais sobre o que o Estatuto tem a oferecer em relação aos direitos, também aos deveres, obviamente, mas também em relação aos direitos que eles têm na sociedade. Eu acredito que muitos idosos, a gente tem aí essa lei, esse Estatuto desde 2003, mas muitos idosos não se apropriaram ainda desses... Vamos falar dos direitos, então. Quais são os direitos do idoso aí? O que está no Estatuto que a senhora destaca como importante? O idoso, ele tem direito à saúde, né? A saúde, ao lazer. Gratuita e restrita, né? Exatamente. Atendimento ali pelo SUS, né? Direito ao lazer, ele tem direito ao transporte. Então, até a questão do transporte, vamos falar, mas eu posso pegar realmente o ônibus de graça? Pode! Né? Então, vai até ali a rodoviária, ver como que você pode pegar a sua passagem de graça, né, a partir dos seus 60 anos, tem preferencial, então muita gente também se questiona em relação a essa questão preferencial. Tem uma cota das empresas de ônibus, né? Tem uma por cota. Ônibus e tem tal, uma cota, tem que olhar com antecedência. Eu acredito que sejam dois assentos, né? E muitos ficam até com vergonha de ir atrás dos seus direitos, aquilo que está escrito, né, que por direito ele pode ter acesso a esse transporte. A educação, né? Então a gente falar que hoje a gente tem idosos se formando em universidade, né? Então é muito interessante isso, né? Como a gente está quebrando alguns tabus, alguns preconceitos, né? O idoso sair e poder estudar, poder voltar para a universidade ou poder entrar na universidade. E a gente tem grupos de terceira idade, né? Ou de melhor idade, tem vários nomes hoje, né? Hoje tem vários nomes. E a gente tem grupos de convivência, né? Entre os idosos que fazem passeios, fazem viagens, né? E isso tem ajudado muito também, né? Muitas pessoas que se sentem sozinhas na cidade, que ficam sós, né? Tem esses grupos para poder compartilhar. A gente trabalha muito hoje com o conceito de envelhecimento ativo, né? E que fala muito dessa questão desses grupos que eles querem envelhecer de forma ativa, né? Então, às vezes, uma pessoa que vivenciou um luto e estava em casa sem poder sair, não sabia que tinha acesso a esse tipo de lazer, e aí encontra um grupo desse, viaja, sai, se diverte, conhece pessoas novas. Então, é uma nova vida. Eu já conheci idosos que falaram que a terceira idade, né, a partir de 60 anos, foi quando eles renasceram, né? Então, hoje a gente tem que quebrar um pouco esse preconceito de que o idoso, ser velho é ruim, ser idoso é ruim, ser idoso é estar doente. Tem muita gente que fala, não, quando eu ficar idoso eu vou ficar doente. Não, você tem que começar a cuidar do seu processo de envelhecimento, né, a partir de agora. Até porque a população brasileira e mundial está envelhecendo, está vivendo cada vez mais, né? E aí eu acho que a gente tem uma estatística do IBGE que fala que a partir de 2060, 32% da população brasileira vão ser de idosos. Sim. Né? Então, assim, é preciso pensar agora, 40 anos antes, políticas públicas, né? O que a gente vai fazer com essa população, como que a gente vai atender essa população. É o momento agora, 4 décadas antes, da gente começar a criar um planejamento estratégico para quando 2060 chegar, inclusive para as pessoas que estão aqui agora também, né? Para as pessoas que já têm mais de 60 anos. Exatamente. Né? E não só para essas pessoas, né? Quando a gente pensa em direito do idoso, em conquistas do idoso, a gente tem que entender que nós somos pessoas que estamos envelhecendo, nós vamos chegar lá, né? Então, eu acredito que tem que ser uma força
da sociedade mesmo, do todo, porque se não tiver essa mobilização, não adianta a gente ficar esperando que o idoso por si só lute por esses direitos, né? A gente tem que entender que a gente também está envelhecendo, né? E uma hora vai ser a gente ali, né? Então, acho que a gente também tem que fazer parte dessa luta, né? E dessa construção. Muito hoje em breve vai ser a gente, né? Exatamente. Hoje são Passa 30 rápido. milhões de idosos já na sociedade, né, no Brasil, e que é um número considerável, né? Dá 15%, mais ou menos 15%. Mais ou menos 15, 16% da população. Então, como você falou, 2060, né, a gente já vai estar aí. E isso vai se inverter, né? Acho que a gente vai ter 15% de adolescentes, jovens, Isso. e 32% de idosos. O número de idosos ele vai ultrapassar o número de jovens. Jovens, né? E quando é que se começou, né? Por que se criou essa imagem da terceira idade, das pessoas acima de 60 anos, da velhice, seja lá o nome que for? Por que criou-se essa negatividade? É hora da gente reverter isso? É hora da gente falar assim, olha, você que tem mais de 60, você tem muita vida pela frente, até porque 2060, muitos países, a média de idade, né, vai ser de 90 anos. Então, aos 60 anos, a pessoa vai ter mais 30 anos para viver a vida, né? Na realidade, eu acredito que a sociedade não estava preparada para envelhecer. A gente não sabia que íamos chegar até, que íamos ter essa longevidade, né? Que íamos ser uma sociedade longeva. Então, eu acredito que essa falta de preparo acabou gerando também, ajudando nessa questão do preconceito, né? É aquela coisa do desconhecido. Nossa, uma pessoa que achava que ia viver até os 60 anos e ia morrer, hoje ela está com 80. Então, as pessoas que estão envelhecendo, elas já têm essa perspectiva de que elas vão viver até os 80, 90 ou mais, né? Então, eu acredito que é daí que a gente começa a querer quebrar essa visão de que o idoso ser doente, de que é uma coisa negativa. Porque todo mundo está entendendo que vai ser idoso e vai ser idoso por muito tempo, né? Então, você, a partir dos 60 anos, se você for uma pessoa que viver até os 100... Você viveu na velhice 40 anos. Eles falam que essa geração que está nascendo aí, muitos vão viver até os 120 anos. É o que se fala, né? O que a própria ciência, os cientistas discutem isso, né? Será que isso é realidade? Será que vai acontecer mesmo? Né? E eu queria que você falasse um pouco também agora sobre o mês de outubro, né? A discussão, a gente tem o Outubro Rosa, combate ao câncer de mama, mas também tem essa discussão agora, falando um pouco aí, que tipo de atividades vão ser feitas durante o mês de outubro, como que a sociedade civil vai se organizar em relação a essa discussão, que é tão importante. Então, existem uma série de palestras sendo realizadas, né, no decorrer, principalmente aos finais de semana, ações em locais públicos para prevenção e promoção da saúde. Então, tem idosos hoje que, na verdade, eles vivem só com um controle, né, aí de uma doença crônica, enfim. Então, é importante que eles tenham esse controle. E aí, durante o mês de outubro, a gente tem uma série de ações também em relação à promoção da saúde. Teatros, cinemas, enfim, a gente precisa, no mês de outubro, conseguir se apropriar mais dessas atividades, dessas ações que são realizadas. Você falou de doença, quais são as doenças mais comuns, assim, né? Que as pessoas, que na terceira idade a coisa complica mais, é o quê? Doenças do coração? Na realidade, vai depender muito, né, Luciano, do seu hábito de vida, do seu histórico de vida. Existem algumas doenças que as doenças crônicas, na realidade, né, hipertensão, diabetes, elas são mais comuns, sim, na velhice, né? Mas é claro que isso não é pensar que todo idoso vai ter diabetes ou todo idoso vai ter hipertensão ou colesterol alto, enfim. Eu tenho 41, por exemplo, eu já sou hipertenso, eu trato. Eu sei que se eu não tratar, quando eu fizer 60 anos, eu provavelmente vou ter problemas. Eu tomo medicação diária. Isso. Eu acho que é isso que a população tem que entender, né? Não adianta você né, tratar só depois. Você são tratamentos que você precisa ter ao longo da vida inteira. Né? Ao longo da vida inteira. Fazer atividade física, comer de forma saudável. Então, tudo isso vai refletir no seu futuro, lá quando você tiver. Então, não adianta chorar quando você tiver com 60 anos e aí falar que porque você está velho, você está doente. Não, na realidade foi o que você plantou aí no decorrer
decorrer... Que você comeu, atividade que você fez ou não fez. Fumou, né? Bebeu muita bebida cigarro, alcoólica. Cigarro, infelizmente, ele acaba aí. Ainda bem que isso está deixando de ser moda no Brasil, o cigarro, né? É, verdade. Que a gente está parando de fumar, né? Agora, você como gerontóloga, né? Muita gente fala, tem uma frase que eu queria saber se ela é real. Dizem que você sai do pediatra para o gerontólogo. É verdade isso? Assim, que a partir dos 20 e poucos anos você já pode consultar? Eu estou dizendo besteira? Não é bem assim. Na verdade, o gerontólogo em si, ele cuida do processo de envelhecimento, então é claro que você pode se consultar com um gerontólogo na sua adolescência ou na sua maturidade, né, na sua idade adulta, porque nós somos profissionais formados para cuidar do processo de envelhecimento e da velhice, dessa fase, né, da vida. Mas a maioria das pessoas realmente vem até o gerontólogo quando está acima dos 60 anos. Eu acredito que o que é ideal para uma pessoa adulta e para um adolescente? Ele fazer os exames de rotina, né? Aqueles exames anuais, exames de sangue. Exatamente, exames de sangue, num cardiologista, ver se está tudo ok, ginecologista. Então, esses médicos mais pontuais que a gente precisa saber se está tudo ok com a nossa saúde. E aí, a partir dos 60 anos... é muito importante que a pessoa tenha um gerontólogo e um geriatra de referência, né? E que cuide desse processo da velhice dele por todo o tempo. Então, não adianta ele ficar indo em um, depois ele vai em outro, depois ele vai em outro. Porque o que acontece quando você vai num médico, num gerontólogo, e esse profissional, ele consegue te acompanhar de forma integral, né? Então, ele vai poder conversar com o seu cardiologista, ele vai poder conversar com o seu fisioterapeuta, ele vai poder conversar com o seu cuidador, né? Então, você tem um profissional de referência para poder conduzir aí a sua saúde, a sua velhice, de forma que você caminhe num caminho mais saudável mesmo. Uma curiosidade, assim, ao longo da vida, quem cuida menos da saúde, os homens ou as mulheres? As mulheres vão mais ao médico que os homens? O que você percebe no consultório? Ao longo da vida, as mulheres cuidam bem mais da saúde do que dos homens. Aliás, a expectativa de vida do homem, ela é menor do que a expectativa de vida da mulher. Também muito por conta de vários outros fatores, não só isso, não né? Só isso. A gente tem assassinatos de jovens, né, no Brasil. A gente vive uma guerra civil no Brasil e não sabe, né, por conta de outros fatores, tráfico. E aí a expectativa de vida dos homens também é menor por causa disso, mas também por causa das doenças. Uma série de fatores. Dentre esses fatores está, sim, o fato dos homens, eles... na verdade, eu acredito que eles se enxergam super-heróis, né, por muito tempo, assim, como provedores, enfim, como homens de família. Outro dia eu estava escutando um programa na CBN, estava indo para casa escutando um programa, dois rapazes que escreveram um livro falando da questão masculina, né? Uhum. E uma das coisas que eles estavam falando é que o homem tem medo de falar, ele tem medo de exteriorizar, ele tem medo de falar, de contar as fragilidades dele. É isso que você está falando aí agora. Ele tem medo, né? Na verdade, e tem até, eu acho que um pouco de vergonha de mostrar que ele precisa de um cuidado, né? Olha, eu estou necessitando de cuidado, eu estou num processo de adoecimento. E aí, quando o homem ele vai identificar, ele vai ter um diagnóstico, já está muito tardio. Então, para você ter um tratamento de um câncer, vamos ver aí agora, no mês de novembro, a gente também entra na prevenção da Novembro Azul, né? Prevenção do câncer de próstata, né? E aí os homens, né, tem tanto um receio de fazer o exame, de se prevenir, que quando vai descobrir alguma coisa, alguma doença, já é tarde demais. As mulheres, elas se preocupam muito mais com a saúde. É claro que teve uma mudança no perfil também aí do homem, ele está se preocupando muito mais, né? Acredito que porque também ele está vendo que a gente vai envelhecer, né? Eles vão envelhecer, então existe essa preocupação. Mas as mulheres, desde cedo, elas já vêm se preocupando mais com a saúde, o que acaba interferindo aí também. Em termos de qualidade de vida, a gente evoluiu nos últimos anos, nas últimas décadas. Para a pessoa com mais de 60 anos, a gente tem hoje mais qualidade de vida das pessoas na terceira idade? Na realidade, eu acredito que é uma conquista você poder falar de qualidade de vida aos 60 anos, né?
Muitas pessoas há pouco, né, acredito até que hoje, acreditam que não é possível ter qualidade de vida aos 60 anos. 60 anos a pessoa está nova ainda. Está nova. Aliás, é possível ter certa qualidade de vida até os últimos dias da sua vida, né? Mesmo que você esteja num processo de adoecimento, você tem como fornecer qualidade, né, fornecer cuidados para aquela pessoa de modo que ela possa passar por aquele processo de adoecimento de uma forma melhor do que de outra forma, né? Então a gente sempre tem que pensar em como viver melhor, né, independente da condição. E óbvio que é possível ter qualidade de vida quando a gente está idoso, não tem menor dúvidas disso, né? Você pode fazer caminhadas, você pode, como eu falei, conhecer gente nova, viajar, ir para grupos, e não só isso, mas assim, você fortalecer as relações que você tem dentro de casa, com a sua família. Então, eu acredito que tudo isso interfere sim na qualidade de vida do idoso. A noção de terceira idade, de idoso, né, varia, né? Aqui, por exemplo, aqui no Sul, né, em países do Sul é 60 anos, mas lá em cima, na Europa e Estados Unidos, é a partir dos 65, né? Tem essa diferenciação. Por que tem essa diferenciação? Na verdade, fala-se que nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, é a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde. Define isso, né? Ela define. O Brasil, né, como ainda não está em desenvolvimento, então a gente tem como idade marco 60 anos. Nos países desenvolvidos, 65 anos. Né? Agora, o que você diria hoje para alguém que está aí interessado no assunto e é jovem ainda, mas quer envelhecer com qualidade, quer encarar a partir dos 60 com uma outra perspectiva, que não fique reclamando em casa, eu estou velho e tal, né? Como encarar a vida, né? Como se preparar, né, para a terceira idade e, a partir da terceira idade, como viver a vida e tal, né? Eu queria falar de cuidado, de preparação mesmo mental, para esse processo mesmo de envelhecimento que a sociedade muitas vezes vê com maus olhos, maus né? olhos, e que não deveria olhar com maus olhos, né? Existe também, eu acredito que muito medo, Luciano, da dependência, né? Então, e não estou atrelando o idoso a uma pessoa dependente, não é isso. Mas existem alguns idosos que por envelhecer com um processo de adoecimento, né, com alguma patologia, eles acabam sim necessitando de cuidados de terceiros, né? E eu acho que não é tanto o medo de você ser velho, mas é esse medo de você ser dependente de alguém, né? Então, o que eu digo para as pessoas que têm esse interesse, né, em saber mais, enfim, em querer ter uma velhice saudável, ativa, é se preocupar desde já. Não interessa se você tem 15 anos, se você tem 30 anos, se você tem 50, nunca é tarde, né? Então, a gente tem que se preocupar, sim. E não interessa também se você já está na velhice e agora que se deu conta de que precisa cuidar, né, da sua saúde. Cuide agora. Cuide agora, porque você cuidando agora, você vai sim poder viver de uma forma melhor, né? A gente estava falando de doença, eu lembrei do Alzheimer, né? Uhum. Existem aí estatísticas, não sei se eu estou certo ou se estou errado, que a partir dos 80 anos, né, grande parte das pessoas, assim, uma parcela significativa, parece que era 30% das pessoas com mais de 80 anos eram vítimas de Alzheimer. Como é que está essa questão do Alzheimer hoje? A gente tem perspectiva de cura desse mal aí no futuro próximo? Como é que está essa situação? Quando começou a se falar de Alzheimer, né, tudo virou Alzheimer. Então, a gente até já fez alguns programas aqui só sobre o Alzheimer. Exato. Então, muitas pessoas, às vezes, o idoso esqueceu uma chave que é totalmente comum. Ai, será que ele não está com Alzheimer? Esqueceu o nome. Ai, será que ele não está com Alzheimer? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Sim, a parcela da população com 80 anos mais tem uma parcela significativa que tem o Alzheimer, não só o Alzheimer, como outras demências também, a demência vascular, demências por corpus de Levy. Então, são algumas demências, não só o Alzheimer, que estão aí presentes na população com 80 anos ou mais. Existe o Alzheimer também precoce, né, que ele atinge pessoas de 60 anos até 50 anos, que, segundo os cientistas, está muito atrelado à questão genética, né?
Hoje a gente consegue já identificar isso. E em relação à cura, infelizmente, hoje a gente não tem a cura do Alzheimer, né? A gente tem hoje um controle, então, que é feito através de medicação, que é feito através de terapias. Então, a gente consegue hoje controlar os sintomas. Consegue estabilizar também, né? Com a medicação, né? Não consegue voltar, né? Não. A gente não consegue voltar. E é um processo muito dinâmico, assim, porque, na verdade, você estabiliza aquele quadro e o idoso que tem Alzheimer, depois de um tempo, ele descompensa novamente. Então, aquela medicação que ela está sendo usada, aquele tratamento que está sendo realizado, ele tem que ser revisto. Então, isso acaba deixando a família muito estressada, porque parece que nunca está resolvido. Mas não é isso, é porque realmente muda, né? O diagnóstico, ele vai tendo essas alterações. Então, a gente também vai ter que ter uma mudança, uma reestruturação no tratamento. E isso é dinâmico, ele vai existir até o fim da vida do portador de Alzheimer, né? Você falou de necessidade de cuidadores, né? Essa é uma profissão que deve estar em alta aí nos próximos anos, né? Está em alta. Os cuidadores hoje o interesse em ser cuidador só cresce, né? Pessoas que cuidaram de familiares e agora querem ser cuidadores profissionais. Até bem pouco tempo não era uma profissão regulamentada, era? Ainda não é regulamentada. Ainda não é? Ainda não é regulamentado. Tá. E aí é preciso agora se criar aí, não só abrir campo para esses profissionais, mas criar uma política pública talvez aí. Na realidade, foi uma grande tristeza, foi recentemente, agora no mês de setembro, que saiu a não regulamentação, né, o veto do presidente, e depois realmente eles acabaram não aprovando a lei. Então a gente volta... Um projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional. Tramitou. E que foi vetado e o Congresso não derrubou o veto. Não derrubou o veto. O Congresso não derrubou. E saiu agora, foi semana passada isso. Então, a gente volta para a estaca zero. Então, rever o projeto de lei, realmente, existem grupos na Câmara Municipal que estão pensando nisso, já preparados para isso. Já que a gente não tem uma lei federal, que a gente tenha leis municipais, estaduais, e a gente está numa casa legislativa. Né? O que uma Assembleia Legislativa pode fazer, na sua opinião, né, para melhorar a vida dos idosos? É possível, enquanto não vem uma lei federal, é possível fazer uma legislação estadual? Já existe? Eu queria que você desse até mesmo uma opinião aqui, né, já que a gente está numa casa legislativa. Eu acredito que, na verdade, a divulgação da importância do cuidador, os deputados, enfim, conversarem sobre isso já é um grande caminho, já é um grande ganho, né? Uma grande conquista, porque eu acho que não se conversa muito. Você vai conversar sobre cuidador, sobre a necessidade de cuidados no idoso, quando você precisa, quando você tem a situação na sua casa. E aí você conversa. Agora, se você não tem... Né? Então, a gente precisa ter uma divulgação maior da importância do cuidador, porque, inclusive, o Estatuto do Idoso, ele atribui ao Estado, à família, né, a responsabilidade do cuidado com o idoso. Só que hoje a gente tem uma mudança na estrutura familiar brasileira muito grande. Né? Então, a mulher está no mercado de trabalho, os casais têm poucos filhos. Antigamente os casais tinham muitos filhos. A média hoje é 1,7. É 1,7. Então, assim, a probabilidade desse filho cuidar do pai dele quando ele, né, tiver idoso é muito pequena. Antigamente, quando a gente tinha famílias com 7, 8 filhos, a probabilidade era maior desse cuidador ser familiar. Hoje é muito pequena. Né? Existe o custo, os recursos financeiros que às vezes a família não tem. É caro colocar, às vezes, um idoso com Alzheimer, por exemplo, num local especializado, uma clínica especializada. É quase ou mais o preço de uma boa escola para filhos pequenos, Exatamente. Por exemplo. Né? Você paga mais de R$5 mil, Exatamente. R$6 mil, dependendo. E ainda é um preço baixo, né? Porque tem lugares que cobram bem mais do que isso, né? Então, eu acho que é um desafio grande para a sociedade, na verdade, essa questão da saúde do idoso e do cuidado ao idoso. Porque você não tem hoje, por exemplo, uma iniciativa pública que leve... Você tem o programa de saúde da família, mas é muito diferente de um home care, por exemplo, que você tem o cuidador lá 24 horas, 12 horas, você tem só visitas, né, na casa do paciente para uma promoção de saúde, uma prevenção, um controle. Pois é, você já começou a falar um assunto que eu queria perguntar para você antes, como é que está hoje a saúde pública, né? Como é que está hoje o cuidado? Você já respondeu aí uma parte da pergunta e tal. O que
o que funciona e o que não funciona e que precisaria se avançar hoje em termos de saúde pública para essa população que está crescendo? Hoje a gente tem, que também surgiu em 2003, inclusive junto aí com o Estatuto do Idoso, os Centros de Atenção à Saúde de Referência do Idoso, né? São centros que funcionam muito bem, são centros de referência para o idoso, então ao invés dele ir num OBS, ele vai nesse Centro de Atenção à Saúde para consultas, enfim. E eu acho que isso a gente conseguiu avançar muito bem. Agora, eu acho que a gente ainda precisa avançar naquele idoso que necessita de cuidados. Aquele idoso não que está num processo de prevenção ou de... que ainda tem a sua autonomia, a sua independência. Pessoa que já perdeu a autonomia, que tem casa, que depende da família, ou de outros cuidados, né? Essas pessoas hoje, elas são largadas, né? Porque quem que vai cuidar delas? Então, as pessoas que não têm condição financeira e não têm hoje o serviço público para ajudar, elas acabam, então, tendo que abdicar de um trabalho para ficar em casa, cuidando do idoso, né? Então, sai de trabalho, larga o emprego para cuidar vivem em condições precárias e a gente não tem hoje um serviço que atenda isso, né? Medicação hoje, assim, é possível... ela é acessível no Sistema Único de Saúde? Ela é acessível. Algumas medicações mais caras, por exemplo, a medicação do Alzheimer, há pouco tempo... ela é um adesivo que se coloca, há pouco tempo foi liberado, né? Mas ele foi liberado numa dosagem pequena. Como que chama essa medicação? Excelon. Tá. Excelon PET. É uma medicação bastante usada pelos idosos, que estabiliza o quadro. Só que foi disponibilizado na iniciativa pública só a dosagem menor, que é de 5 miligramas, se eu não me engano. E, como eu falei, né, é um processo dinâmico. Então, os 5 miligramas vai chegar uma hora que ele não vai mais fazer efeito. E aí o idoso ele vai precisar de 10 miligramas, 15 miligramas. E aí você não consegue esse medicamento, que ele custa cerca de 600, 700 reais. Então, do que adianta você fornecer aquela dosagem de 5 miligramas, a família vai lá e pega, depois, quando ele precisa de 10 miligramas, ele já não tem mais. Né? Então ele vai ter que comprar, ele vai ter dinheiro para comprar? A gente estava falando aqui outro dia num outro programa sobre sexualidade na terceira idade e a entrevistada estava me dizendo que existem hoje moradias populares para idosos, né? Ela citou o caso da Paraíba, não só de João Pessoa, que é a capital da Paraíba, mas no interior também. Aqui em São Paulo eu já vi alguns prédios no centro, né? Já vi reportagem disso. Que concentravam idosos ali, aí tinha alguma atenção especial. Como é que está essa questão de moradia para pessoas que passam dos 60 e que estão sós e tal, enfim? Existe hoje uma política pública de moradia, de serviços básicos para a pessoa da terceira idade? Existe uma política pública, existe o serviço, só que eles estão superlotados. Então, hoje vocês têm filas de espera. Aqui em São Paulo a gente tem? Sim. A gente tem. Como que funciona, instituições na verdade, hoje a gente chama de instituições de longa permanência para idosos, que é ILPIs. Né? Você tem ILPIs hoje públicas, só que todas já estão superlotadas, a gente não consegue... Que é o que a gente conhecia como asilo. Os asilos, exatamente. É um nome que tá deixando de ser usado. Né? Tá. Aí você tem as filantrópicas, né, que conseguem atender também uma parcela da população mais vulnerável. E as privadas. E aí, dentro das privadas, você tem as instituições de longa permanência, que funcionam muito nesse sentido de bem parecido com o asilo, que os idosos convivem ali juntos. E você tem os residenciais, que é o idoso, cada um tem seu flat, cada um tem seu apartamento. Pessoas independentes ali, com aluguéis populares. A gente tem isso aqui em São Paulo, né? Tem. Tem. Tá. E outras partes do Brasil, eu falei de João Pessoa, mas precisa expandir isso para outros lugares também. Precisa. Com certeza. O pessoal fala muito ali dos Estados Unidos, da Flórida, que tem aqueles grandes condomínios para pessoas idosas, cheio de atividades, a pessoa ali já se programa para quando ficar mais velho e independente, morar nesses condomínios. A gente tem a possibilidade de ter isso aqui no Brasil também? Aqui em São Paulo a gente tem a Cidade Amiga do Idoso, né? Que é uma iniciativa pública, inclusive, e acredito que a gente tem sim, e estamos caminhando para isso. Por que a gente está caminhando para isso? Porque hoje uma pessoa de 50 anos, ela está pensando na sua velhice. Foi o que eu falei, a pessoa que envelheceu, que está com 80 anos, ela não sabia que ela ia ter 80 anos. Então ela não teve como se planejar.
Né? Então, são pessoas que dependem muito dos filhos, dependem muito da família, porque não tiveram um planejamento para a velhice delas. Agora, uma pessoa hoje de 50 anos, 40 anos, ela já está pensando na velhice dela, ela já está pensando, ela já está adaptando a casa dela. Você encontra pessoas com 50 anos já preocupadas com a adaptação da casa para quando estiverem idosas. Né? Então, eu acho que a gente está caminhando para isso e, pelo que eu escuto até assim de pessoas que vêm até mim, muitas pessoas querem sim morar junto com amigos, enfim, essa iniciativa que você falou que tem na Europa, né? E eu acredito que no Brasil tem tudo para acontecer. Falando mais lá fora, né, um país que é referência aí no tratamento do idoso, ou como o idoso é enxergado, é o Japão, né? A gente tem aquele respeito e tal. O que a gente pode trazer de lugares como o Japão, por exemplo, né, coisas culturais de lá, ou de outros Estados Unidos, ou de outras regiões do mundo, que a gente precisa avançar, que lá fora tem, que a gente precisa avançar na sociedade brasileira? Acho que o primeiro item é o respeito à pessoa idosa, né? Acho que no Japão se respeita muito a pessoa idosa, muito, né? Muito. Mesmo aqui no Brasil, as pessoas japonesas, né, da cultura japonesa que estão aqui no Brasil, o respeito que a gente vê que eles têm... Está na maior comunidade fora do Japão, que é aqui em São Paulo. Né? Nosso respeito que eles têm pelas pessoas idosas, né, é admirável, assim. A gente tem que incorporar isso na sociedade brasileira, né? Tem. Exemplo deles, né? Tem, exatamente. Mesmo quando eles solicitam um cuidador para ficar, né, para assumir esse... E a população japonesa, uma família japonesa, ela só vai pedir o cuidador, né, em sua grande maioria, quando realmente precisa. Porque até eles conseguirem fornecer o cuidado, eles vão fornecer. Então, realmente, quando passar do limite que, olha, aqui já não me cabe mais, eu não tenho capacidade, enfim, eles vão terceirizar esse cuidado. Caso contrário, é a família que é responsável pelo cuidado do idoso, né? Então... E o respeito, essa questão do cuidado, da valorização, a gente precisa muito se espelhar em relação a isso. Então fica a lição, doutora, o cuidado não tem que começar quando você já está lá depois dos 60, 70 anos. O cuidado tem que começar agora, hoje, né? Você que está em casa. Bem, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Juliane Marques, que é gerontóloga. E o programa Discussão Especial de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!